Eu vou pregar aqui, trazer uma palavra que tem a ver com esse texto que os irmãos aqui cantaram. Quero encontrar a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. O versículo é do 1 até o 32. Nós somos, o horário nosso está um pouco passando. Eu quero que você abra esse texto e você vai observar que o primeiro versículo aí, que está no capítulo 15 de Lucas, fala sobre a murmuração de um grupo de pessoas, os fariseus. E na sequência ele vem falando sobre a ovelha perdida. E depois, na próxima sequência, a próxima chave de palavras ali, ele vai falar sobre a moeda perdida. E na sequência, fala-se de um jovem que foi embora, o filho pródigo. Mas que também poderia ser colocado aquele filho perdido. Aquele que estava perdido, aquele que estava morto e foi encontrado. Quantos foram encontrados por Jesus aqui? Diga amém. Amém. Nós somos encontrados por Ele. Jesus nos dá uma oportunidade grande de servir a Ele. Filho pródigo, como o texto aí sempre, eu quero que você esteja sua Bíblia aberta aí e observe algumas coisas importantes nesse texto. As coisas importantes que Deus deixou para nós através dessa parábola aqui. Filho pródigo. Significado da palavra pródigo. Aquele que gastou demais. Ou aquele que desperdiçou o que tinha. Aquele que tinha o recurso e usou do jeito que desejava. Deus nos dá a oportunidade de, além de encontrar com Ele, administrar aquilo que Ele nos dá. Eu quero falar hoje sobre isso. O que Deus tem nos dado, e muitas vezes nós dispensamos, ou deixamos de lado, ou até mesmo jogamos fora. O filho pródigo, esse jovem homem que pede ao pai aquilo que lhe era devido, aquilo que ele tinha por direito. Ele diz ao pai: Pai, eu quero aquilo que é meu. Me arruma aí o que eu tenho direito. Ele sabia qual era a porcentagem que ele tinha direito. E ele fala para o pai de uma forma que o pai não esperava. Ele fala com o pai dizendo: eu quero porque eu preciso viver a vida. Se você observar essa história, essas três parábolas, você só vai encontrar aqui em Lucas. Você vai encontrar aqui e você vai observar uma sequência de acontecimentos e fatos. Primeiro, a ovelha perdida, que saiu talvez deslocada por um acontecimento dos fatos, sendo tocada junto com as outras 99, e chega um certo momento em que ela se perde. E aí no final do dia, o cuidador das ovelhas, o pastor das ovelhas, vai contar e ver que falta uma. A atitude dele de ir em direção daquela ovelha perdida. Jesus fez isso. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Deus teve a misericórdia e liberou o seu Filho para nos encontrar. Por isso eu perguntei: quantos foram encontrados por Jesus aqui? A maioria ou todos levantou a mão. E na sequência, uma mulher perde uma dracma. A tradução pode ser um dinheiro que ela tinha guardado. E ela perdeu. E ela teve uma atitude de
explicar no versículo 10 algo assim. Digo-vos que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ela estava procurando algo e encontrou. Houve uma alegria tanto no coração que ela convidou as amigas para se alegrar juntos. Da mesma forma foi o momento em que você aceitou a Jesus. Houve-se uma alegria no céu diante dos anjos. E significa, diferente do versículo 7, que fala de um pecador se arrepende no céu. Aqui fala diante dos anjos. E os anjos me levam a entender que é diante de Deus que essas pessoas fazem uma festa. E aqui a ovelha perdida fala sobre essa verdade. Estava perdida. A dracma estava também perdida. Mas o filho pródigo, ele tinha toda a razão. Ele não estava em falta de consciência. Ele vai ser diante do pai e diz assim: pai, dá tudo que é meu. Ele vai em direção àquilo que ele achava que era certo. Quantas vezes nós tomamos a decisão achando que é certo? E depois, parando um pouco, refletindo, pensa e fala assim: não era para mim ter feito isso. Não era para mim ter tomado essa decisão. Não é isso que Deus quer. E por várias vezes voltamos ao princípio, dizendo: Deus, me perdoa porque eu quero andar com o Senhor. Esse filho pródigo, ele teve 4 coisas que aconteceram na vida dele. Primeiro, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Mas ele se arrependeu quando ele estava passando por uma situação difícil. E existem pessoas que só se arrependem de algo quando está muito difícil. A Bíblia fala no texto que eu mencionei aqui, que houve uma situação, um momento de crise financeira naquela região. E aquele jovem foi afetado por isso. Aquele jovem foi afetado porque ele já tinha desperdiçado todo o dinheiro que ele tinha. E ele observa a situação que ele vivia. Ele observa o momento a qual ele estava. E ele diz assim: eu preciso sair daqui. Quando se nós nos colocamos nessa situação, eu preciso sair dessa situação. Deus, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo porque não é aquilo que agrada ao Senhor. Se eu for mencionar aqui, eu poderia separar pelo menos 10 ou 20 coisas que eu fiz e depois eu me arrependi. Mas por que isso acontece conosco? Por que nós tomamos essas decisões? Existe um momento da nossa vida em que Deus está querendo nos mostrar algo e eu não quero. E às vezes é levado para um lugar difícil. Esse jovem aqui foi levado para um lugar. Sabe qual foi o lugar que ele foi levado? Para a lama. Ele foi levado para o lugar onde para o judeu era o pior lugar de ficar, tratando de povos. Ele estava no lugar onde as pessoas que conheciam poderiam dizer assim: esse aí não é o filho daquele homem? Ou onde ele está, ou a situação que ele está. Olha como ele está e o que ele está fazendo. Mas existe uma situação que aconteceu com ele, mesmo ele estando no pior lugar, ele se arrependeu. Talvez não diferente de muitos de nós aqui, que estávamos um dia numa nação do pecado, e um dia alguém trouxe a palavra e disse assim: é necessário se arrepender. E nós erguemos a mão dizendo assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso. Esse jovem aqui entendeu isso. Ele se arrependeu. Ele entendeu que onde ele estava não era o lugar que Deus queria para ele. Ele se arrependeu. Segundo, ele fez uma confissão muito forte. Ele diz assim: pequei, Senhor, contra ti. Pequei, Pai, contra tudo aquilo que o Senhor tinha me ensinado. Eu imagino que aquele homem, por ser judeu, o pai dele, devia ter ensinado a ele todos os trâmites de um filho que devia fazer.
está no momento mais difícil da vida dele, ele entende que ele precisa se arrepender. E ele faz a declaração, confissão de arrependimento. E diz assim: Senhor, eu não posso mais viver aqui. Em terceiro, ele faz uma entrega, dizendo: eu preciso voltar. Eu preciso ir para junto do Pai. Porque lá junto do Pai, por mais difícil que eram aqueles que trabalhavam com ele, eles tinham alimento e hoje eu não tenho nada. Aquele rapaz entendeu isso. E ele volta para casa. Ele volta com um entendimento claro, dizendo: Deus me conhece. O meu pai também me conhece. E quando eu volto, aqui ele falou sobre amigo e servo. Deus, ele não separa. O filho é sempre filho. Filho é aquele que está bem próximo. Pode até errar. Eu lembro de uma história de um fato que aconteceu. De dois homens que mataram um casal de pais. Casal. E eles estavam diante do juiz para ser julgado. E na plateia, dentro daqueles que estavam ali aguardando, estavam os pais daqueles dois rapazes que matou. Por mais difícil que fosse, por mais estranho que é, mas os pais estavam ali dizendo: será que foi eles mesmo que mataram? O pai e a mãe sempre acreditam no filho. E esse homem aqui também acreditou no filho, que um dia ele iria voltar. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas falta coragem para voltar? Nós estamos trabalhando aqui a campanha, e hoje a palavra é o mais amado. Mais amado. Quem é o mais amado de Deus? A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas, mas sempre existe aquele a qual nós nos identificamos mais. Jesus teve um a qual ele mais amava, que era João. E a Bíblia fala sobre isso. Aquele a qual Jesus tinha o hábito de orar junto e às vezes ensinar em seu colo, em seu peito. Aquele a qual ajudava. E esse homem aqui tinha outro filho, o mais velho. Mas ele estava preocupado com o mais novo. E ele aguardava ansiosamente pela volta do filho. Não sabia se ele poderia ter morrido ou não. Mas é interessante a atitude do pai. Quando vê o filho, ele faz uma coisa que mexe com o coração. Quando ele viu o filho voltando, depois de ter se arrependido, quando ele vê o filho, e eu fico imaginando todos os dias aquele homem aguardando a vinda do filho. E a alegria dele, quando ele vê o filho vivo andando em direção dele. A Bíblia fala que ele correu em direção do filho, abraçou e o beijou. Ele teve uma atitude que fez toda a diferença daquele filho. E ele começa a justificar, dizendo: pai, eu pequei. Eu não fiz aquilo que agradava ao Senhor. Eu imagino ele sentando de cabeça baixa, querendo justificar para o pai, dizendo assim: pai, o Senhor sabe, eu peguei o dinheiro, eu gastei. E o pai nem um pouco preocupado, abraçando ele, dizendo assim: o céu, vai lá, traga algo para a vida dele aqui. Põe um anel no dedo dele, para mostrar que eu tenho uma aliança com ele. Pega ali a roupa que está separada, entrega para ele. Pega uma sandália. Eu não imaginava que o significado de sandália era tão profundo. Mas a sandália, quando o pai entrega ali a sandália, ele estava dizendo assim: você sempre será meu filho. Vira a pessoa que está ao lado e diga: você sempre será filho de Deus. Mesmo passando por momentos difíceis. Não desista. A oportunidade de Deus. Sabe por quê? Porque quando o pai entrega a sandália para o filho, só os servos e os escravos, melhor, né?
Os escravos andavam descalços. E ele queria voltar para ser só um servo, aquele que só trabalhava. E quando ele chega lá e o pai entrega a sandália e põe o pé dentro da sandália, ele olha para o anel que estava no seu dedo. A roupa que o pai tinha escolhido para ele, ele começa a entender. Por que ele me ama tanto assim? Por que ele me ama tanto? Eu imagino a festa começando e diga assim, vamos fazer uma festa. Vamos exaltar a Deus porque o meu filho estava morto, hoje ele está vivo. E aí o filho ali parado, sem entender, mas por que ele me ama tanto? E aí a história fala que um homem, que era o filho mais velho, ou o irmão mais velho do filho próprio, está chegando de longe e ouve aquela festa. Quando ele ouve aquela festa, é interessante que ele pergunta para algum dos escravos, diz assim, o que está acontecendo lá na casa do meu pai? A resposta do servo é, aquele filho voltou. O filho que estava morto. O filho que precisava receber algo novo para a vida dele voltou. E a alegria era tanta, a festa era tanta, mas havia um homem que ficou triste com ele. Filho, aquele homem, o filho mais velho, quando ele vê aquilo, ele fala assim, mas por quê? Quero dizer uma coisa. O diabo ele fica alegre quando você está triste. E existem pessoas que também estão nesse jeito. Quando você se coloca na posição que Deus coloca você, sabe o que acontece? As pessoas começam a olhar e dizem assim, mas você está sendo usado? Como assim? Eu sou o primeiro de você. Por que você está sendo usado? Por que Deus liberou algo sobre a sua vida e por mim não? Aquele homem começa a resmungar. Se você olhar no princípio do capítulo 15, você vê que o grupo resmungava. Os fariseus reclamavam de Jesus andar com aqueles publicanos, aqueles homens que ali estavam. E eu tiro algumas conclusões da vida desse homem que reclamou e brigou. Primeiro, ele estava mais perdido que o filho. Ele estava mais perdido, sabe por quê? Deus estava ali junto com ele, que era o significado do pai. O pai disse assim para ele, filho, você teve todo o tempo comigo, tudo que é meu é seu, mas ele continuava reclamando. Aquele homem o que estava perdido espiritualmente. Aquele homem é o que estava perdido em seu coração. Ele tinha a oportunidade de fazer a festa quando ele quisesse, mas ele estava ligado à religiosidade da época. E hoje, quantos estão ligados com a religiosidade? Vou aqui, vou ali, está bom demais. Tem que ter a atitude que o filho que se arrependeu teve. Se arrependeu, confessou, entendeu que Deus era tudo para a vida dele e era o que ele precisava. Em contrapartida, ele encontrou um pai que o amava e declarou isso através de um abraço, de um beijo, através de colocar o anel no dedo dele, entregar nova roupa para ele e entregar as sandálias. Mas eu quero dizer uma coisa, quando você estiver alegre, saiba que existe muitos que vão estar de cara feia, dizendo assim, por que ele está tão alegre? Não tem por que ser legal por causa disso. Por quê? Não precisa de tudo isso. Nós vamos fazer uma festa, há uma expectativa no coração, dizendo, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. E no encerramento dessa campanha aqui, nós estaremos fazendo aqui duas festas, sábado e domingo. Sábado, a festa da multiplicação, festa da entrega dos novos discípulos. E a alegria de fazer essa festa. E a alegria de viver o momento de Deus para a nossa vida. Até alguns que vão ficar, não, aqui não precisa de tudo isso. Se você ler o texto todinho, você vai ver que aquele
mais velho, ele disse, por que isso? Não precisa disso. E é interessante, e aí eu concluo aqui. É interessante que o pai está aí na porta e disse assim, venha se alegrar comigo. Venha se alegrar porque aquele filho, aquele seu irmão que estava morto, hoje ele está aqui com vida. Venha se alegrar. A Bíblia não fala que ele veio, que ele entrou e nem se alegrou. A Bíblia fala que ele ficou ali resmungando. Ficou ali como os fariseus. Mas ele era filho do homem, mas estava reclamando. Deus, ele nos ama. E ele está de braços abertos. De braços abertos. Para ter um relacionamento profundo comigo e com você. Sabe o que precisa? Se arrepender e se entregar ao Senhor. Esse homem aqui entendeu isso. Filho mais novo. Se arrependeu, fez isso. De contrapartida, no final, é interessante que ele recebe o perdão como recompensa. O perdão de Deus como recompensa. O pai perdoou o filho. E Deus também nos perdoa. As duas pessoas ali citadas, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, tinham a oportunidade, mas um reconheceu. O outro preferiu ficar de fora. Por isso que eu perguntei, quantos aqui entendem que são filhos de Deus? Aí levanta a mão e diz assim, eu acredito, eu vou viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Então saiba de uma coisa, você é amado por Deus. Vira para o lado e fala para a pessoa que está do lado. Você é amado por Deus. Vira para o outro lado, talvez o outro vai ficar assim, você só falou para ele, fala para mim também. Nós somos amados de Deus e Deus nos amou primeiro. E aí o interessante que Deus, quando ele se entregou na cruz, ele não estava preocupado se as pessoas iam reclamar, se iam ficar murmurando. É interessante que ele se entrega na cruz e fala assim, eu amo todos eles. Eu lembro o dia em que eu me coloquei diante de Deus e disse assim, Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Era o melhor? Não. Era o pior? Não sei. E hoje Deus continua a nos chamar, mas hoje com objetivos e propósitos bem definidos. Ele nos ama e nos amou primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e entregou o seu Filho, o único que tinha, por amor a mim e a você. Quero convidar você a fechar os seus olhos no congresso. Se possível, curvar a sua cabeça por um momento também. Deus, ele é poderoso. Filho pródigo mostra um jovem, por um certo motivo, esteve longe, foi para longe. Talvez hoje a sua situação não seja muito diferente. Talvez você está pensando, será que Deus me ama? Será que Deus me ama sim? Eu quero dizer para você que Deus te ama muito. Deus te ama muito. Como aquele pai que quando olhou o filho vindo, ele começa a lembrar, dizendo, é o meu filho, aquele a qual eu amo muito, está voltando. E hoje Deus não é diferente, está nos chamando, dizendo, filho, volta para cá. Deus te conhece. Mais uma vez.
se entregar a Ele. Como que eu faço isso? A Bíblia diz que com a tua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos dará perdão nosso. Tem alguém aqui que está com desejo aí de entregar a sua vida ao Senhor? Dá um sinal com o nome. Estamos na igreja, vamos fechar no momento em que Deus trabalha com oração na vida. Não estou convidando você simplesmente para um momento só com Deus, não. Estou te convidando hoje para ir ter um relacionamento profundo com Deus, e para isso é importante reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Tem alguém que quer sua mão? E eu quero orar por você. Você que ainda não fez, vem, rapaz que não crê. Mais alguém? Você que está fazendo isso, declarando o Senhor, entra na minha vida. É um sinal. Tem mais alguém? Tem um sinal para a sua mão? Tem mais alguém? Você crê nesse momento. Mais alguém? De Deus para a sua vida. Como aquele jovem, quando voltou para casa, o pai se aberto. Eu já até citei dentro de Lucas, capítulo 15, o versículo 10, diz que quando o pecador se arrepende, há uma festa lá no céu. É que haja uma festa lá no céu. É importante que o pecador se arrependa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dá um sinal para a sua mão. Esse momento é pessoal, é você e Deus, você quem sabe como você está. Você precisa de Jesus, dê com a sua mão. Nós vamos orar. Feche os olhos. Ele que ergueu a mão, mesmo sentado, dentro do banco. E veio para frente também. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, convence o homem do pecado. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor queremos o nome, o livro da vida. Os teus filhos, Senhor, que ergueram a mão, Deus, entregando a sua vida, Deus. Pedindo, dizendo, Senhor, eu quero, eu preciso. Senhor, escreva o nome dos teus filhos no livro da vida. E, Senhor, com a atitude de dizer, eu quero, Senhor. E o Senhor escreva o nome de todos eles no livro da vida. E o Senhor entrega a cada um deles a nova vida, a nova paz. E dando aos teus filhos precisam. Deus, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Viver uma festa no céu, quando o pecador se arrepende, porque ele sabe que precisa, como aquele jovem que precisou, se arrependeu e disse, eu vou voltar para a casa do Pai. Hoje o Senhor escreve o seu nome no livro da vida. Deus abençoe. Então vamos pegar agora. Eu só quero pedir para você